Uma característica é a presença da larva náuplio. No ciclo de desenvolvimento dos crustáceos, em algum momento ali ele vai estar presente na forma de larva náuplio. É uma regra obrigatória, é inclusive questão de concurso. O pessoal costuma perguntar como é o nome da larva dos crustáceos, que é a primeira forma de desenvolvimento desse grupo. É a presença da larva náuplio. E ela possui esse jeitão. Mais uma vez aí usando o termo jeitão. Esse jeitão aqui que parece um alienígena, cheio de tentáculos, de raízes. Os crustáceos costumam compartilhar larvas parecidas com o nome náuplio. Então, nós vamos dar uma aprofundada aqui na anatomia propriamente dita dessa galera. Os crustáceos, para a sua locomoção, eles movem-se basicamente utilizando-se ali dos seus apêndices, das suas perninhas, das suas perninhas que nós chamamos de periópodes e pleópodes. Quando nós estivermos nos aprofundando nos grupos, vou diferenciar melhor o que são periópodes e o que são pleópodes. Eles usam seus apêndices e eles conseguem rastejar, nadar, correr, saltar, e eles não possuem movimentações laterais do corpo, como a de uma serpente, por exemplo, porque eles são artrópodes, possuem ali o seu exoesqueleto de quitina, que não permite essa ondulação lateral do seu corpo, que ele possui esse movimento dentro da água. Então, eles não costumam nadar que nem peixes, fazem ondulações dentro da água. Eles se utilizam dos apêndices para locomover mesmo. E na Terra, que nós temos representantes terrestres também, que nem os tatuzinhos, eles se utilizam das suas perninhas para subir, escalar, correr, por aí vai. O pessoal fala que o caranguejo anda para trás, mas o caranguejo ele consegue andar para frente e para trás, para um lado, para o outro, não só para trás também. Nós temos aqui a alimentação. Os crustáceos, eles conseguiram desenvolver todos os tipos inimagináveis de estratégia alimentar. Eles conseguem se alimentar de tudo e de qualquer coisa. Eles conseguem desenvolver estratégias de caça, de busca ativa, de ir lá, matar um organismo e comer. Eles conseguem desenvolver mecanismos de armadilha, de espera, onde eles ficam lá numa toca escondidinhos, e aí quando o alimento se aproxima, eles vão lá e tá! E desenvolve essa técnica de alimentação através de armadilhas. Nós temos a presença de organismos ciliados que têm essas projeções especializadas do tipo de alimentação de suspensivoria, onde as moléculas de alimento vão passando, eles vão lá, pegam e trazem para a boca. Esse mecanismo de suspensivoria é muito comum nas cracas, onde a gente está vendo aqui nesse GIF, elas indo para cima e para baixo. Nós temos esses cílios e eles vão e trazem as moléculas para a boca. Essa primeira imagem de um caranguejo pegando uma tartaruga é completamente verídica. Quando saiu, chocou um pouco a comunidade científica, porque pensaram, nossa, tadinha da tartaruga, alguém dá um tapa nesse caranguejo, mas, gente, é a cadeia alimentar. Os artrópodes são mais fortes do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Então, quando eu digo que eles desenvolveram qualquer tipo de estratégia alimentar, é porque eles desenvolveram todo tipo de estratégia. Nós temos, inclusive, crustáceos parasitas. Aqui nessa foto, nós temos um crustáceozinho parasitando um peixe. Vale lembrar, mais uma vez, que são mais de 70 mil espécies distribuídas ao longo de todo o globo, em ambientes de água doce, em ambientes marinhos e em ambientes terrestres. Já falamos sobre evolução, então a gente precisa ter essa noção de que os crustáceos são muito diversos, anatomicamente, filogeneticamente, em seus habitats, e possuem diversas estratégias de reprodução e de alimentação também. Então, nós temos esse caso aqui desse indivíduozinho parasito, onde nós vamos falar melhor sobre parasitismo dos crustáceos em um módulo mais à frente, onde esse carinha aqui, ele se alimenta da língua do peixe, a fêmea se alimenta da língua e o macho, ele fica em cima da fêmea. Eles entram pela guelra do peixe, aí são parasitas especialistas, eles passam a vida toda ali dentro da boca do peixe. Entram pela guelra do peixe,
a fêmea se alimenta da língua, que atrofia, e ela tem a capacidade de substituir essa língua desse peixe. Danara, isso causa algum malefício para o peixe? Não causa. O peixe consegue ali se alimentar normalmente. É um caso exclusivo, onde o crustáceo ele substitui a função do órgão ali do peixe, por ser um parasita extremamente especialista. Ele come a língua do peixe, ela atrofia e ele passa a substituir a função ali da língua. Só que tem casos que, quando os peixes possuem muitos parasitas desse tipo na língua, eles acabam morrendo de desnutrição, porque os bichos estão ali sugando a energia dele, os metabólitos, os nutrientes, aí o bicho atrofia. Quando o peixe morre, eles passam mais um tempinho ali se alimentando e passam para o próximo hospedeiro. Mas é só para vocês terem uma noção de como eles têm estratégias diversificadas de alimentação, de caça, busca ativa, de planejar armadilhas, de emboscada, de suspensivoria e até de parasitismo. No nosso próximo tópico, nós temos um pouquinho sobre o sistema digestivo dessa galera. O sistema digestivo deles é dividido em 3 tratos. A parte do trato digestivo anterior, o trato digestivo intermediário e o trato digestivo posterior. Assim, esses tratos eles são revestidos por uma cutícula, que ela é contínua com o exoesqueleto. E uma coisa muito interessante é que, quando eles fazem essa troca do exoesqueleto, eles também trocam o trato intestinal. Aí o intestino é trocado junto com o exoesqueleto. Esse trato digestivo dessa parte mais anterior, que a gente chama estomodeal, ela é modificada em vários grupos, mas ela geralmente costuma incluir uma região de faringe esôfago, como se fosse comparar com a gente. Nós temos uma região curta correspondente à faringe esôfago, seguida aí pelo estômago, onde nós temos essa especialização desse trato digestivo. E esse estômago deles, os crustáceos, ele comumente possui câmaras ou regiões especializadas aí para armazenamento, trituração e separação. Ou seja, são organismos que têm um sistema digestivo bem dividido e bem especializado, comparados com outros artrópodes. Já na parte de circulação e troca gasosa, como nós temos organismos de água salgada, de água doce e organismo terrestre, falar sobre circulação e troca gasosa é uma coisa muito específica, porque o sistema circulatório básico dos crustáceos geralmente consiste em um coração. Nós temos um coração dorsal, que esse coração ele tem ósseos dentro de uma cavidade pericárdica. Nós temos um coração aí especializadozinho, com vários vasos com graus de desenvolvimento, que vão desembocar dentro de uma hemocele aberta. Estamos falando sobre um sistema aberto de circulação. Nós temos aqui o nosso coração com os nossos ósseos e esse sistema de aortas distribuídos ao longo do corpo. Nós temos aqui a aorta anterior, a artéria lateral anterior, a aorta posterior, todos aqui desenvolvidos do coração. O coração na parte mais dorsal e as distribuições das aortas e dos vasos. Então, os caranguejos, ainda falando sobre a circulação, eles possuem um sistema circulatório aberto. O sangue circula ali por todo o corpo com a hemocele aberta. Já na respiração, eles respiram se utilizando de brânquias, tanto os terrestres, como os de água doce, como os de água salgada. Eles se utilizam das brânquias, que são estruturas especializadas, localizadas na parte mais inferior do corpo, próxima às suas patas traseiras. Essas brânquias, elas são cobertas por uma membrana fina que é úmida e altamente vascularizada, ricamente vascularizada, onde nessas brânquias é que vai ocorrer aí a troca gasosa dos gases na água, entre o oxigênio dissolvido na água e o sangue do caranguejo. É por ali que eles respiram. O processo de respiração nos crustáceos envolve a extração desse oxigênio na água, seja do mar ou de outros ambientes aquáticos onde eles vivem, e eles bombeiam a água através de canais localizados próximos às brânquias,
o oxigênio dissolvido na água aí, então, é absorvido por elas e transportado para o restante do sistema circulatório, onde, ao mesmo tempo, ali o dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos são liberados na água. Aí, são liberados através do sistema excretor. Porém, nos crustáceos terrestres mais bem-sucedidos, o grupo dos tatuzinhos de jardins, esses fofos, o sucesso dessa galera é atribuída à presença de órgãos especializados. São órgãos aéreos de troca gasosa chamados de pseudotraqueias. Esses bichinhos têm essas pseudotraqueias. Esses órgãos eles funcionam como se fossem sacos ramificados com paredes finas e são voltadas para dentro do organismo, onde o ar circula e os gases são trocados com sangue nos pleópodes. É basicamente a mesma lógica de um organismo que vive ali exclusivamente na água. Todavia, ele possui essa especialização de sacos aéreos, onde ele vive ali em terras úmidas, e isso permite que ele realize trajetos mais longos fora desse ambiente, mas ele ainda precisa ali de um ambiente úmido, porque ele possui essa presença de brânquias, e as brânquias precisam realizar a troca gasosa com a água disponível ali no ambiente. Desse modo, esse grupo de tatuzinhos, esses fofos queridos, essas suas brânquias aquáticas originais, elas foram remodeladas para poder respirar o ar pela superfície terrestre. Já seguindo nessa lógica de circulação, troca gasosa, vamos falar sobre a excreção dessa galera. Assim como outros invertebrados predominantemente aquáticos, os crustáceos, a principal forma de liberação de organismo, ou de excreções deles, são organismos amniotélicos, ou seja, que excretam a amônia como a sua principal substância. Nós, mamíferos, nós secretamos a ureia como a principal substância. Já eles secretam a amônia, o que faz deles organismos amniotélicos. Independentemente se eles vivem na água do mar, na água doce ou na terra, todos são amniotélicos, liberando aí a amônia por meio dos nefrídeos e das brânquias. Os nefrídeos, eles funcionam como se fossem os rins dos crustáceos e de outros invertebrados também que possuem esses nefrídeos. Rins, entre muitas aspas, porque anatomicamente eles não parecem muito com rins. Desculpa, passou um carro agora. Anatomicamente eles não se parecem muito com rins, mas eles exercem a mesma função. Por isso que a gente compara com rins. A maioria dos crustáceos tem como órgãos excretores esses nefrídeos na forma de glândulas antenais ou maxilares. Aqui eu gostaria de falar com vocês os nefrídeos na forma de glândulas antenais ou maxilares. Por quê? Porque tem gente que fala que não pode comer a cabeça do camarão. Então, isso tem fundamento anatômico, porque a excreta está localizada bem aqui, na base da antena, na glândula antenal. Mais uma vez, essa galera tem essa forma de excreta especializada ali nas antênulas. Então, quando a gente come a cabeça de um camarão, a gente está comendo todo o material que ele excretou. Camarões são organismos filtradores, eles filtram o ambiente, raspam o ambiente, comem tudo que tem disponível ali no ambiente. Então, a gente, comendo a cabeça, a gente comeu o que o organismo comeu e o que passou por todo esse corpo dele aqui. Entrou na boca, fez todo o caminho pelo corpo, pelo intestino, pelo seu sistema circulatório. E aí, aqui, eles são ali destinados à excreção. Quando a gente come, a gente tá acabando comendo tudo que esse bicho comeu. Se ele comeu uma coisa boa, beleza. Agora, se ele comeu uma coisa ali não muito legal para nós humanos, aí por isso que tem gente que passa mal, tem gente que descobre que é alérgico comendo a cabeça, e por aí vai. Então, tem fundamento quando a gente fala que não é para comer a cabeça de um camarão. Cada um faz o que quiser, né? Mas agora vocês sabem que anatomicamente o sistema excretor está localizado ali na parte da cabeça, constituído pelo par das glândulas antenais aqui. Já falando sobre sistema nervoso, essa galera
ela tem cérebro. Os crustáceos são muito inteligentes. Nós temos um cérebro formado por 3 gânglios fundidos, dividido aí no protocérebro e no deuterocérebro. Esses bichos, eles possuem esse sistema nervoso distribuído ao longo do corpo, bem segmentado, bem dividido, e eles possuem diversos tipos de especializações nervosas, onde eles possuem a presença de cerdas inervadas. Se você já comeram um caranguejo, às vezes a gente vê que eles são um pouco peludos ali nas patinhas dele. Por quê? Ali são as cerdas e elas funcionam como órgãos sensitivos, onde elas conseguem perceber ali ondulações do ambiente e até mesmo funcionar como organismos quimiorreceptores, perceber uma alteração ali físico-química na água, a temperatura não está muito legal, o pH não está muito agradável, ou até mesmo a recepção de hormônios. Tem uma fêmea se aproximando, tem um macho predador se aproximando. As cerdas conseguem transmitir essas informações para esses organismos. E como órgãos especializados, nós temos a presença de óleos simples e compostos. Quando a gente fala de óleos de invertebrados, são muito diferentes dos nossos óleos humanos. Não são tão especializados como os nossos, que nós temos óleos especializados para viver na Terra e lidar com o que a gente teve ali com a adaptação evolutiva. O dele já é uma estrutura completamente diferente. Nós chamamos de órgãos fotorreceptores. Óleos simples, medianos e a presença de óleos compostos laterais. Tem organismos que possuem os 2 tipos de óleos. Ambos os óleos, tanto os simples como os compostos, eles são inervados pelo protocérebro. Nós temos estudos que mostram que os crustáceos eles conseguem aí diferenciar formas, padrões de movimentos, e inclusive nós temos estudos que conseguem demonstrar que eles conseguem ver em cores em algumas espécies aquáticas. Porém, nós precisamos lembrar que esses organismos, as estruturas fotorreceptoras deles, são adaptadas para a água. Então, a visão deles na água é completamente diferente da visão deles terrestre, quando eles saem ali. Na água, a luz ela tem uma distribuição angular ali mais restrita, possui uma intensidade menor e uma amplitude ali mais estreita dos comprimentos de onda do que a luz dispersa no ar. A mesma coisa quando a gente entra na água e não consegue enxergar as coisas direito. E isso acontece quando os crustáceos são retirados do seu ambiente aquático e introduzidos no ambiente terrestre. O contraste da luz na água é diferente, reduzido, e todos esses fatores, eles cobram um preço, né, na intensificação da sensibilidade e da percepção do contraste através dos olhos dessas criaturas aquáticas. O posicionamento dos olhos sobre os pedúnculos, porque eles não têm olhos assim introduzidos na carapaça, não, eles têm pedúnculos oculares, onde nós temos o pedúnculo e o olho aqui em cima. Então, o posicionamento dos olhos sobre esses pedúnculos é uma forma na qual os crustáceos aumentam a quantidade de informações perceptíveis ali do ambiente, ampliando ali o seu campo de visão. Esse vídeo dessa lagosta caminhando até a panela de óleo viralizou no Twitter, no TikTok, no Instagram, e o pessoal ficou, nossa, a lagosta não conseguiu ver o óleo, hahaha, caminhou direto para a morte. Mas é porque, coitada, os olhos dela são adaptados a um ambiente aquático, não um ambiente terrestre. Então, mais respeito aí com os crustáceos, galera. E o pessoal também postou esse vídeo, adoro esse vídeo, brincando com o caranguejo, onde ele reage à sombra da pessoa. Sou eu lidando com as vozes da minha cabeça, de certa forma. Então, ele tem essa percepção ali de luz, de sombras e de formas. Já no nosso próximo tópico, nós temos a reprodução. Galera, os crustáceos são especialistas em namorar. Eles são especialistas em amor. Assim como conseguiram explorar diversos tipos de estratégias alimentares, essa galera conseguiu explorar diversos tipos de estratégias reprodutivas também, com vários esquemas imaginários aí de ciclos de vida. Mas, basicamente falando, nós temos aí grupos bem separados de representantes machos e fêmeas.
sexos separados, que nem homem e mulher. Beleza. Todavia, nós temos organismos que também exibem o hermafroditismo e o intersexo. É muito interessante porque o hermafroditismo dessas espécies é muito comum e geralmente ela se demonstra numa forma onde os indivíduos amadurecem primeiramente como machos e depois se tornam fêmeas. E nós também temos a presença de paternogênese nesse grupo, em alguns indivíduos, onde nós temos populações exclusivas de fêmeas e de machos que só copulam com indivíduos hermafroditas. Já o fenômeno do intersexo é quando o indivíduo ele costuma exibir características secundárias, tanto masculinas como femininas. Nós temos aí abrangendo um leque de variedades morfológicas e de estratégias reprodutivas. Os caras são especialistas em amor. A maioria deles, dos crustáceos, ela copula, tem um ato ali de troca de gametas, e muitos organismos eles desenvolveram um comportamento de corte, de encantamento da fêmea, de vários tipos elaborados e muito conhecidos. Nós temos espécimes que se encontram por meio de quimiorrecepção à distância, através dos feromônios, liberados na água, tanto também como liberados na terra, no habitat terrestre. Nós temos o encontro desses organismos para a reprodução através de migrações sincronizadas associadas à periodicidade da Lua, que o pessoal chama de andada, quando os caranguejos fazem a andada, que aí os governos municipais, estaduais, eles entram em cima e dizem que não podem caçar caranguejos, caçar os indivíduos quando eles estão nesse período reprodutivo de andada. E esse período reprodutivo tem a ver com a periodicidade lunar, com o movimento das marés ou algum outro tipo de estímulo ambiental. Os feromônios sexuais ali de contato também são utilizados nesse fenômeno de andada. Alguns machos, principalmente de caranguejos, eles exibem um comportamento. Aqui nesse GIF nós temos uma espéciezinha chamada de chama-maré, caranguejos do gênero Ursá, onde esses indivíduos eles fazem essa movimentação, essa oscilação muito dramática com esse apêndice dele, que a gente chama de quelípodos, para atrair a fêmea. Fica ali balançando a fêmea, balançando o quelípode, que é muito maior, tem uma massa, às vezes, 50% maior que a massa corporal do indivíduo, e fica ali balançando para atrair a fêmea. Olha, fêmea, o tamanho da minha quela, como ela é grande, como eu sou um macho robusto, fica ali balançando, e a fêmea, nem. Mas ele fica ali, na corte, chamando. Eles também fazem esse movimento para intimidar outros machos. Olha como a minha quela é maior que a sua. Olha só, como eu sou ameaçador. Eles também podem, além desse comportamento de ficar balançando, emitir sons, bater na terra mesmo, fazer tum, 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 tum. Bater na terra, emitindo umas estridulações, que aí vai atrair a fêmea, fazendo batidinhas no substrato, que parecem atrair fêmeas em potencial. Em geral, o cruzamento mesmo ocorre quando o macho atrai a fêmea e ocorre ali a troca de gametas. Alguns machos, eles costumam construir estruturas, construir tocas e atrair as fêmeas para tocas. E já na parte de fecundação mesmo, alguns indivíduos têm estruturas especializadas ali para troca de espermatozoides, possuindo ali apêndices modificados ou até mesmo o desenvolvimento de pênis especiais. A maioria dos crustáceos, ela incuba ali os seus ovos, a fêmea incuba os seus ovos, até que ocorra a sua eclosão, e elas também desenvolveram várias estratégias ali de incubação e de retenção desses ovinhos. Os crustáceos botam ovos, incubam esses ovos, tem aí um pouquinho de cuidado parental. Ainda falando sobre comportamento reprodutivo, nós temos organismos capazes de realizar bioluminescência, capazes ali de brilhar mesmo, de exibir algum estímulo fotorreceptivo para atrair a fêmea de certa forma. Isso é mais comum em microcrustáceos, onde os machos costumam desenvolver esse comportamento de brilhar para atrair as fêmeas, mas nós temos alguns tipos de camarões que brilham
Não em uma luz visível, onde a gente consiga ver, numa faixa onde nossa visão humana consiga ver, mas ali numa faixa onde as fêmeas conseguem identificar um macho em potencial período reprodutivo. Já sobre o desenvolvimento dessa galera, eu dei um spoiler que eles colocam ovos e já se desenvolvem ali em larva náuplio. Vocês não esqueceram, vão sair daqui dessa aula já lembrando dessa estratégia reprodutiva. Eles têm vários tipos de desenvolvimento, mas o que os une é a presença da larva náuplio. Eles possuem desenvolvimento direto, desenvolvimento misto também, onde o ovo eclode ali nesse estágio larval, náuplio, e dependendo do grupo, ele pode apresentar um desenvolvimento onde os embriões eles já eclodem na forma de juvenis, como se fossem adultos em miniatura. Esse caranguejo aqui, pequenininho, muito fofinho, eu acho muito fofo, onde eles já saem do ovo parecendo adultinhos ali em miniatura, prontos para crescer ali, atingir a maturidade sexual, se desenvolver, comer, já prontos para a guerra. Já existem formas que passam por várias etapas larvais, com fases subsequentes, com várias etapas morfológicas e estágios de desenvolvimento antes de chegar ali a uma condição adulta. Nós temos organismos que desenvolvem aí até 5 fases pré-adultas, onde nós temos a nomenclatura dessas fases como náuplio, metanáuplio, protozoe, zoe e um pós-larva, para até desenvolver do ovo, passar por todo o estágio de crescimento, até chegar em um adulto potencial. Um lance que ocorre nos crustáceos, estamos descobrindo que ocorrem várias coisas entre os crustáceos. Já um lance que ocorre entre eles no período de crescimento é uma estratégia muito interessante chamada de crescimento indeterminado. Ou seja, nós temos organismo que tem a capacidade de crescer por toda a sua vida. Enquanto tiver ali comida no ambiente, enquanto o ambiente estiver de boa, ele vai continuar ali, ó, crescendo, fazendo muda após muda, sem nenhum problema. Nós temos grupos completamente capazes de fazer esse tipo de crescimento. Já, por outro lado, nós temos espécies que têm ali um crescimento freado, um crescimento ali determinado, e param de fazer suas mudas depois da puberdade. E algumas vezes esse estágio, desse ciclo, onde termina essas mudas, é conhecido como a muda terminal. A última muda que esses organismos fazem antes de atingir uma maturidade assim completa, que nem a gente cresceu, passou ali da puberdade, não tem mais para onde correr, é ficar daquele jeito ali até morrer. Em algumas espécies, o interessante é que essa muda terminal, essa última muda, ela é específica para determinado sexo. Por exemplo, nós temos caranguejos azuis, onde apenas as fêmeas elas realizam uma muda terminal, onde elas têm um crescimento ali determinado, parado. Os machos não, continuam ali, ó, crescendo, 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 e a muda final é a das fêmeas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, de introdução ao conhecimento da carcinologia. Espero que tenham gostado. Agradeço por estarem aqui comigo nessa nossa manhã e os que estão nos acompanhando de forma assíncrona também. Deixo disponível aqui o meu e-mail para que vocês, se tiverem interesse em me contatar para perguntar mais sobre o trabalho dos crustáceos ou tirar alguma dúvida diretamente, também não vejo nenhum problema. Deixo aqui o meu Instagram é aberto, se quiserem compartilhar, me seguir também, tiro dúvidas por lá, se quiserem acompanhar o meu trabalho com crustáceos. E deixo os Instagrams dos meus laboratórios que eu participo. Laboratório aqui da minha universidade de zoologia parasitária e o laboratório da universidade onde eu me formei, onde eu me graduei, o La Cruze da UCA. Se quiserem, podem marcar em publicações, retirada de dúvidas, e que estão acompanhando e compartilhando as aulas aqui promovidas pela GEAS UCA. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco e até uma próxima aula.